E aí, pessoal, tudo certo? Todo mundo bem? Tranquilo? Então vamos lá, hein? Hoje nós vamos continuar com o movimento uniformemente variado, mas nós vamos falar de movimentos verticais, tá bom? Então assim, ó, dando continuidade ao movimento ao MRUV, a gente vai falar dos movimentos na vertical. Poxa, qual é a diferença? Nenhuma, né? Para vocês entenderem que isso é bem fácil. Então, para a gente usar, para a gente fazer exercícios de movimentos verticais, nós vamos precisar das equações, ó, do MRUV. Então, não há necessidade de a gente ficar decorando outras equações, né? A única grande diferença é que a aceleração vai ser a aceleração gravitacional, né? Então, você vai ter a gravidade, que é uma aceleração, nós sabemos que é uma aceleração, e é ela que vai entrar ali nesses exercícios. Então, a gente vai simplesmente substituir o que eu tenho de A, né? Como eu tenho A de aceleração, eu vou trocar por G de gravidade. E, poxa, ΔS é a nossa altura H. Então, assim, não tem segredo. Então, vamos pensar da seguinte forma. Ó. Você tem um corpo aqui e esse cara ele foi abandonado de uma altura. Essa altura não é a distância que esse cara vai percorrer, não é esse ΔS? Ou ΔH, como você vai ver em muitos livros. E aí a gente abandonou esse camarada daqui. Ó. Abandonar é simplesmente soltar esse cara. Então, a velocidade inicial dele é zero, né? Quando esse camarada chegar aqui, ó, ele vai ter uma velocidade diferente de zero. Por que uma velocidade diferente de zero e não maior que zero? É porque isso depende do seu referencial, né? Que você tem que tomar cuidado. Se você adota seu referencial para cá como positivo, né? Tudo para baixo positivo, então você tem a sua gravidade, né? Que é a sua aceleração, certo? Que é igual aí aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é um arredondamento. Nós sabemos que a aceleração da gravidade ela é 9,8 alguma coisa metros por segundo ao quadrado. A gente arredonda para 10 para ficar fácil, correto? Então, isso aqui que eu fiz, eu adotei o referencial para baixo. Se eu adoto meu referencial tudo positivo para cima, eu tenho que tomar cuidado, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os referenciais que a gente adota. Então, se eu pegar esse cara, isso é um cuidado em cada exercício, tudo bem? Então, assim, não adianta eu falar para você sempre faça assim. É complicado, né? Se eu falar para você sempre faça assim, pode ser que uma hora você tente fazer, não vai dar certo, e aí você vai falar que eu te ensinei errado, tudo bem? Então, ó, você tem um tempo de queda, né? O tempo que esse cara demorou para cair, para atingir o solo, por exemplo, ou atingir uma determinada altura. Então, veja bem, aqui estão todas as equações, ó, aqui do lado, que permitem, né? Essas equações permitem que você calcule essas variáveis. Afinal, é o mesmo movimento com a presença de aceleração, só que na vertical, que você estava fazendo na horizontal, agora você está fazendo na vertical. Então não muda absolutamente nada, ok? O que é um lançamento vertical? Na verdade, esse lançamento vertical é um lançamento vertical para cima, porque eu posso ter um lançamento oblíquo, né? A gente vai ver daqui a pouco. O lançamento vertical para cima seria, eu tenho meu referencial aqui, o solo, ou né, você pode colocar seu referencial lá em cima também. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um determinado corpo e vai jogá-lo aqui. Só que nós vamos considerar que esse corpo ele vai e volta na mesma vertical, tudo bem? Né? Então, considerando o movimento num eixo só. Então, aqui ó, você tem um ΔS, que esse cara vai subir. Veja bem, eu posso adotar o meu referencial tanto aqui em cima, como eu posso adotar aqui embaixo. Só que, como eu falei para vocês, isso é um caso de cada exercício. Então, a gente vai ter que analisar esses exercícios, fazer uma leitura, né, para ver o que é melhor para a gente, ok? Quando esse corpo chega aqui em cima, ó, nessa altura máxima, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que parar para poder descer, não é isso? É uma mudança de sentido. Então, na altura máxima, você vai ter que a velocidade é igual a zero. E aí esse cara começa a exercer um movimento de queda livre. Essa velocidade aqui, ó, ela tem que ser uma velocidade diferente de zero. Ué, por que uma velocidade inicial diferente de zero? Porque se for zero, ele não sai do lugar. Tudo bem? Perfeito? Então, essa velocidade é diferente de zero. E a gente joga ele para cima, ele vai desacelerar. Então, presta atenção. Ele é um movimento retardado, né? Quando você lança o corpo para cima, ele está freando.
Tomando cuidado com o referencial, se eu for adotar o meu referencial aqui que eu adotei para esse exemplo aqui, tudo para cima como mais, um exemplo, tá? Então, a velocidade inicial, sei lá, maior que zero, 10 metros por segundo, por exemplo, a minha aceleração ela vai acabar sendo menos g, né? Menos 10 metros por segundo ao contrário. Por quê? Ué, porque esse cara está freando. Então, ó, ele lançou, saiu com uma velocidade. Quando ele chega na velocidade máxima, ele para poder descer. Tá? Então, esses são detalhes que a gente tem que observar para conseguir fazer o exercício de forma correta. Mas isso varia de exercício para exercício, tudo bem? E aí, para essa aula ficar mais produtiva, o que eu fiz? Eu separei um exemplo aqui para vocês. Ó. Então, eu peguei um exemplo aqui e vamos tentar fazê-lo. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Determine a resistência do ar e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine as funções horárias do movimento. Quem são as funções horárias? Nós temos duas, né? Nós temos uma função de velocidade e nós temos uma função de posição, né? São duas variáveis em função do tempo. Então, nós temos que fazer essas duas funções. Antes, o ideal seria que nós desenhássemos isso, né? Então, a gente pega aqui, ó, faz um rascunho, põe esse cara aqui, esse cara foi atirado para cima, digamos assim, né? Então, ele foi atirado com uma velocidade de 50 metros por segundo. Perceba, é intuitivo. Ó. Você está, às vezes, sem perceber, você está adotando o seu referencial tudo para cima como mais. Né? Então, às vezes você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar? Você precisa se preocupar aqui. Você sabe que na subida, nós sabemos que na subida, quando ele chegar aqui, ó, nesse S máximo, tudo bem? A velocidade dele é igual a zero, né? Então, a gente vai ter aqui uma velocidade inicial positiva, mas ele vai frear. O que isso significa? Significa que a nossa aceleração aqui ela tem que ser negativa. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é um detalhe interessantíssimo para a gente observar, tá bom? É um movimento retardado. Como a gente adotou aqui, ó, tudo para cima como mais, é um movimento progressivo retardado. Fechado? Então, vamos obter as funções. Vamos lá. Função de posição. Como que fica a nossa função de posição? S é igual. Meu S0, se eu tomar o solo como referência, eu posso dizer que aqui é a minha posição zero, né? Então, ele vai sair do zero mais V0t. Quem é V0? 50 vezes t mais menos, né, 10t² sobre 2. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui nós temos uma função de posição. Aqui a gente só vai arrumar isso agora, né? Deixar organizado. Essa função de posição ela será 50t menos 5t². Olha lá, ó, conseguimos uma função horária das posições para esse cara. E a função de velocidade? Continuando o item A aqui, ó. Função de velocidade. Como é que ela vai ficar? A de velocidade vai ficar assim, ó, V é igual a V0 mais A vezes T, não é isso? Então, a gente vai pegar esses dados. V é igual. V0, quanto é V0? 50. E a aceleração? Menos 10. Menos 10t. Pronto. Temos uma função horária da velocidade. Conseguimos saber a velocidade desse camarada em qualquer instante, né, que eu quiser. Tudo bem? Tranquilo? Aí o B ele fala assim, ó, o tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Tudo bem? Então, a gente precisa pensar numa funçãozinha, né? O que acontece? Você sabe que quando a altura é máxima, quando S é máximo, ele ocorre quando V é igual a zero. Por quê? Esse cara sobe, para poder descer, não é isso?
Então, se a gente pegar esta mesma função que estamos vendo aqui, ó, você teria 0 igual a 50 menos 10 vezes t. Olha lá, esse t eu chamei de ts, tempo de subida. Então, você tem que menos 50 é igual a menos 10 ts. Portanto, a gente vai obter que ts é igual a 5 segundos. Ou seja, olha só que legal que você fez. Você fez uma função. Você relacionou a velocidade de zero com um determinado tempo. E esse tempo vai ser exatamente o tempo que ele estará na posição mais alta. Tudo bem? Tranquilo? C. A altura máxima. Também podemos fazer uma outra funçãozinha. Existe uma equação muito legal, né? Duas formas de você fazer isso. Você pode pegar esse t igual a 5 e jogar aqui nessa função de cima, ou você pode usar, vamos usar aqui, ó, a equação de Torricelli. Nós sabemos que a equação de Torricelli ela relaciona a posição, né, distância com a velocidade. Então, olha que interessante. Você sabe que quando seu S é máximo, sua velocidade vai ser zero. Então, se eu colocar zero aqui, ó, eu já vou ter um ΔS ali que vai ser o ΔS máximo. Mas, cuidado com os sinais. Olha lá. Ó. Teoricamente, ΔS é S menos S0, não é isso? Como você adotou o solo como zero, então aqui é zero. Ó. Fechado? Para facilitar a sua vida. Vamos facilitar a nossa vida. Aí isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar assim, ó. 0 igual a 2.500 menos 20 vezes o S máximo, né? Fechado? Entenderam o que eu fiz, né? Fiz uma distributiva aqui, tudo bem? Quanto que isso vai ficar? Vai ficar assim, ó. 20 vezes S máximo é igual a 2.500. Portanto, esse tal de S máximo, essa altura máxima, vai ser de corta, corta, nós teremos 125 metros. Olha que legal. Viu? Bem simples. Tudo que você faz na horizontal, você faz na vertical. D. Em t igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. Esse é interessante, né? Nós temos uma equação aqui, ó, que nos dá a posição do móvel em função do tempo. Então, ó, eu tenho essa linda equação aqui, ó, certo? Então, eu tenho essa equação, vou trazê-la para cá, tudo bem? Né? Que me dá a função horária das posições. Então, se a gente pegar para t igual a 6 segundos, a gente substitui e acha onde esse cara está. S é igual a 50 vezes 6, não é isso? 50 vezes 6 menos 5 vezes 6 ao quadrado. O que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter assim. A posição dele após 6 segundos vai ser 300 menos 5 vezes 36. Posso fazer aqui no cantinho? 36 vezes 5. Vamos lá, rapidão. 36 vezes 5, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5 vezes 3, 15, 180. Tudo bem? Menos 180. A gente vai achar que após 6 segundos ele está ocupando essa posição, ó, 300 menos 180. 300 menos 100, 200, ele vai estar na posição 120. Só que aí você vai perceber o seguinte, que ele atingiu a altura máxima após 5 segundos, após 6 ele já deve estar descendo. Como é que eu vou provar isso para você? O sentido do movimento vai ser dado pela velocidade. A gente adotou tudo para cima como mais. Portanto, se a velocidade der negativa, é porque ele já está descendo. Tudo bem? Entenderam a sacada? Então, ó, 50 menos 10 vezes 6. Olha lá, ó. V é igual a 50 menos 60. Essa velocidade deu menos 10. Então, se essa velocidade deu menos 10, é porque esse camarada já está descendo. Então, ele fala assim, ó, o sentido de movimento. O sentido do movimento é para baixo.
Então, esse cara já está voltando, ele está descendo. Entenderam? Essa é algumas sacadas. Os sinais dizem muitas coisas para nós, né? E o que ele pede no último item? O instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Pessoal, ao mesmo tempo que o móvel demora para subir, ele demora para descer, né? Então, a gente tem o seguinte, se ele demorou 5 segundos para subir, ele demora 5 para descer. Então, acho que a gente pode adotar isso aqui como uma queda livre. Então, se a gente adotar uma queda livre a partir da maior altura, a gente vai ter o seguinte, ó, V igual a V0 mais A vezes T. Portanto, lá em cima a velocidade dele é zero, né? Porque ele vai parar para poder descer. Agora, na descida, ele é acelerado, então mais 10 vezes 5. A velocidade dele vai ser 50 no momento que ele atinge o solo. Já era esperado, porque se o tempo de subida é igual ao tempo de queda, a mesma velocidade com que ele saiu, ele retorna. Tudo bem? Tranquilo? E um instante a velocidade escalar quando o móvel atinge. A velocidade a gente já achou. O instante seria o tempo de voo. Como assim o tempo de voo? Esse cara, ele tem o tempo de voo dele, o tempo total, vamos chamar assim, tem que ser 2 vezes o tempo de subida. Então, vai dar 10 segundos. Ah, mas eu não entendi. É simples, ó, 5 segundos para subir, 5 segundos para descer. Tudo bem? Claro, isso se você tiver no mesmo referencial, né? Voltar, sair de um referencial e voltar para esse mesmo referencial. Então, vejam só, é um exercício que ele é tranquilo. E você não vai encontrar nada muito mais difícil do que isso aqui, tudo bem? Eu peguei esse exercício porque ele explica bastante coisa para nós. Faz montar equação horária, faz a gente entender como é que é o movimento do corpo. Fechado? Até a próxima aula. Não perca a próxima aula. Obrigado.